Nesse vídeo veremos os elementos display numérico, display numérico. Já vou colocando um aqui. A gente tem usado eles já bastante, mas vamos ver um pouco mais detalhes deles. E também o input, o numérico input, ok? Vou colocar aqui. Então se a gente segurar esse primeiro que está em destaque, segurar o outro e vir ajustar aqui para ser do mesmo tamanho, os dois ficaram do mesmo tamanho. Vou colocar no centro. Primeiro eu vou falar do display, mas eu já coloquei aqui também o elemento de entrada numérico, porque para mostrar eu vou associar uma memória interna, e aí para eu mudar a memória interna eu já coloco aqui antes de entrar mais no detalhe desse. Então já os dois são tão parecidos, né? Mas não são iguais, porque esse aqui até mostra, porque realmente como se fosse ter um teclado, né? Você clica nele, abre um teclado, dá um zoom aqui, tem esse formato, é meio parecido, mas uma coisa que quando eu destaco os dois, a parte do texto, né? O display que ele vai mostrar, eu quero ele maior, então já está os dois de destaque, eu vou colocar 40 nos dois, ok? Então veremos um pouco mais agora do numérico, do display numérico. Então temos que associar uma memória interna aqui, o primeiro, tá? Estou associando a memória interna a número 1. Então deixa eu colocar aqui também só no input, para trabalhar quando eu estiver inputando eu vou jogar na mesma memória que o display vai mostrar. Então vamos ver um pouco mais do display agora. Bem, o display eu posso aqui, eu tenho essa região de detalhes, eu posso trabalhar com Word, posso trabalhar com Double Word, né, que é 16 bits, 32 e Quadruple Word, ok? Que seriam duas Double Word, né? Ok? Então são os formatos. Então sempre quando eu vou trabalhar aqui, eu selecionei qual é o endereço, né, que eu vou estar associado. Mas aqui eu tenho que saber se eu vou entrar, se ele vai me mostrar aqui no caso um número, que número é esse, dependendo da minha aplicação, que número é esse que eu quero, qual é a faixa que ele pode variar. E aí você tem que ajustar, né, o tipo do dado para... eu não quero ter uma aplicação que não são números tão grandes e são inteiros não sinalizados. Então tá aqui, ó. Então vou trabalhar com Word, que é a menor que eu posso escolher aqui, não sinalizados. Ok? E a maior quantidade de casas, decimais e unidades aqui, de dígitos, é 5. Então aqui ele mostra, olha, eu não estou trabalhando com decimal aqui, então é só números inteiros, a faixa que eu posso trabalhar. Então aí você olha, você fala, bom, na minha aplicação essa faixa é suficiente, né? Não sinalizado e esse número. Porque só vou entrar a idade da pessoa. Tá mais que o suficiente, né? E aí você pode até depois fazer outras configurações aqui. Mas assim, você tem que sempre se atentar. Não, eu vou trabalhar com um número muito grande, né? Ok? E eu vou trabalhar com números que vão se multiplicar, e aí esse display vai mostrar um número não sinalizado, né? Mas muito grande. Então eu não posso esquecer aqui, olha, de colocar aqui Double Word, não sinalizado. Máximo de dígitos são 10 dígitos. Ok? Então é um número gigantesco mesmo. Ele vai ser sinalizado, mas um número muito grande sinalizado, olha. Então, aqui tá. Mesmo assim é um número muito grande aqui ainda. Então talvez atenda. Não, ele não é tão grande, o número é sinalizado, mas não é tão grande. Então ele está na faixa aí, ó, de menos 32.768 e mais 32.767. Né? Se tiver entre essa faixa, tá ótimo. Então aí, não, ele não é nem tão grande assim. Então, é que eu falei para você, eu trabalhar com idade. Então, vou trabalhar com idade, o que acontece? Ele é não sinalizado, eu não preciso de... vamos supor que uma pessoa chega, né, a 100 anos de idade, pode ser que isso não é impossível. Mas 3 dígitos está muito mais que suficiente aqui, né? Ok? Então a idade poderia ser, eu limitar aqui, né? Então eu coloco esses outros atributos para que seja... Né? Não, a idade de cachorro. Aqui é um campo para preencher a idade de cachorro. O cachorro nunca vai passar, né, dos 2 dígitos aqui, não vai passar mais que
Então assim, então depende da aplicação, você não pode tanto, né, nós veremos também tanto a entrada numérica quanto o display, você tem que estar adequado ao tipo de dado que você está trabalhando. Então não pode, né, não pode esquecer esse tipo de coisa. Então tem outros aqui, tem outros formatos, né? Posso mostrar binário, posso mostrar hexadecimal, né? Enfim, então posso mostrar BCD, sinalizado ou não sinalizado. Então assim, o trivial que a gente usa é sinalizado, né? Números decimais sinalizados e não sinalizados. E aí você vê a faixa e quantidade de dígitos que você quer usar. Ok? Vou colocar aqui 5 dígitos, então essa é a máxima que eu posso usar. Ok? Aqui como que funciona? Como que funciona a questão do ganho, né? Se eu quiser mostrar alguma coisa, o que está aqui dentro, o valor que está aqui dentro, eu colocar um ganho, que nem um exemplo, né? Eu venho aqui, o valor já associei aqui, já associei o número 1 aqui, a memória interna ao Word 1. Deixa eu rodar aqui, né? Só para entender aqui a... Então eu vou colocar o número 10. Olha, ele mostrou 10 lá. E olha que eu nem mexi na configuração, mas padrão aqui ele já deixou eu nem mexer com a configuração dessa entrada numérica, né? Mas o padrão já está me deixando, não está limitando aqui ó, até 10 mil quase, de 0 a 9. Então, colocar 100, né? Digitei o número 100. Então é 100 que ele está mostrando, ok? Então, olha bem, se eu for trabalhar aqui essa parte de ganho, depende, ó, vai supor que eu entro, o número que está lá no registro, eu quero um fator de ganho, um fator de correção, né? De 2 vezes aqui. Então, o que acontece? Quando eu for rodar aqui, né, eu colocar o valor 100, ele mostra 2 vezes. Então é um ganho, né? Coloquei um ganho 2, podia ser o valor que for. Então, ali você pode fazer uma coisa. Não é tão usual, mas é um recurso disponível. Ok? Só para vocês entenderem essa do ganho aqui, ok? E ele é um float aqui, né? Posso trabalhar. Então pode ser um ganho menor que 1, né? Porque ele vai até diminuir. Posso fazer uma correção, né? Às vezes usando esse recurso, mas assim, só para mostrar como que ele é. Então sempre atento ao tipo de dado que nós vamos, né? Se ele é sinalizado ou não sinalizado, quantas casas você quer que mostre, tá? Se você quiser trabalhar com fração, para mostrar número de fração aqui. Então, um exemplo, você trabalha com double word porque eu quero trabalhar com fração. Olha, sem fração, ele pode ser representado por 10 casas. Então, se eu colocar fração, ele vai ter que dividir essas 10 casas. Então, eu vou mostrar 7 casas em dígitos e 3 em fração. Olha lá como fica. Ok? Então, isso eu estou configurando para mostrar. Então, lá na minha entrada numérica também, eu teria que acertar dessa forma. Né? Ok? Senão, não fica adequado. Os dois tem que estar... né? O número que o display está olhando como a origem, como o endereço aqui para ele, então tem que estar adequado para o dado que você quer mostrar. Né? Sempre, essa é uma premissa que você que está configurando tudo. Né? Você tem que lembrar da sua aplicação, quais são os limites sempre, e o que você está usando. Está usando sinalizado, não sinalizado, qual a faixa? Né? Então você tem que estar... tem todos os recursos aqui. Então é o seguinte, voltando aqui, vamos tirar a questão do... Vamos voltar ao normal, trivial. Mas assim, outros estilos aqui, né? Outras abas. O estilo, ele pode ter esse aqui, ó. O Raised, ok? Esse outro tipo. O Standard sem nada, né? Só um botão, ok? Aí tem um gradiente. Sim, são aquelas configurações que a gente vê, que a gente sempre viu, eu sempre falo, olha, é muito repetitivo, tem coisa muito parecida. E outra, pessoal, eu tô dando uma ajuda, né, aqui passando um treinamento básico, mas já começou a entender, vai se virando também, a gente não vai pegar aqui todas as propriedades, né? Se vira, mostra, já sabe como se virar bem, então isso que é importante, tá? Eu mesmo peguei muitas coisas que eu pego aqui, eu vou experimentando, né? Tem manual, dá pra... Então, né, não é um curso que tá no mínimo detalhe, né? Ó, a parte de texto é essa parte aqui, né, que nem você pode trocar o tipo do texto, né, olha... O texto mesmo que ele está mostrando, né? Então, você pode trabalhar com o que você quiser, com o tamanho, centralizado à esquerda, centralizado à direita. Condições de operação, né? Se você quer uma... aquilo que você pode associar um bit para o campo ficar visível, né? O elemento ficar visível ou invisível. Então também tem aqui. Outra coisa, você quer prefixos zeros, né? Yes.
Se você ativar prefixo zeros, o que acontece? Quando você roda ele, ó lá, as casas ele preenche com zeros, né? À esquerda, né? Ok? Eu deixei o ganho 2 lá, né? Ok? Então sim, só para ter mais esse recurso também. Deixa eu tirar o ganho 2. Ok. Então nós estamos vendo aqui prefixos zeros. Então eu já mostrei. Conversão. Ele também faz conversão aqui. Em vez de você ficar pegando macro, eu quero converter temperatura, né? Olha, temperatura. Tá. O meu dado source lá, o dado vai estar em Celsius. Lá no meu registro, na minha Word. Mas eu quero que ele mostre em Fahrenheit. Ele já vai fazer isso automático, essa conversão para nós. Dá uma olhada. Então, o meu dado tem que estar em Celsius. Né? Então, o que é... Vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui o... Olha, então, eu não entrei nada. 0 Celsius é 32 Fahrenheit, ok? Então, se eu estou com 24 graus Celsius, em Fahrenheit é 75, ok? Então, você viu? Ele faz automático. Então, você não precisa, às vezes, ficar fazendo... Se são essas conversões mais triviais, tem até pronto, né? E você pode personalizar lá também, ok? Você poderia inverter. Aqui você coloca, porque aqui é a origem, né? Ele está colocando dentro da Word. E aqui é o que mostra. Então, eu estou pedindo para mostrar em Fahrenheit, mas a origem, né? A Word lá, ele ser valor Celsius. É só inverter lá, eu poderia colocar Fahrenheit e ele me converte para Celsius aqui. Ok? Só fazer isso aqui. O que eu estou dizendo eu posso vir aqui, então, a minha origem lá na minha Word 1 vai ter que ser em Fahrenheit, mas eu quero que ele mostre já direto em Celsius, né? Olha, então, se eu sei em Fahrenheit aqui, Fahrenheit. Se eu estou com 32 Fahrenheit, ele é 0. Se eu estou com 75, eu achei 24 graus, olha lá, 24. Então já tem isso interno, esse recurso para nós. Tanto aqui quanto nós veremos depois o tempo tá estourando uns 15 minutos, que eu sempre tento no máximo 15. Achei que daria para falar sobre os dois, mas tô focando mais, então vai ficar mais no display numérico, né? Aqui, então a conversão, nós vamos conversão. Você pode colocar aqui, olha, para personalizar, e você coloca, tem fórmulas aqui, então dá para trabalhar, e tem outras unidades aqui, né, que tá disponíveis, né? Você pode deixar desabilitado aqui, então tem isso. As condições da operação nós vimos, né? A questão pode associar um bit para estar visível, aí se é visível em 0, visível em 1, ok? Coordenadas são o tamanho do seu objeto, do seu elemento e que posição que ele está na tela, né? Então é isso. Então nós tínhamos usado bastante o nosso display numérico display, né? Mas agora a gente viu mais, basicamente quase que vimos tudo aqui que pode ser configurável aqui. Então sempre levando esse ganho aquele, se eu quero trabalhar com mudar um valor, né, que eu tô lá, tá lá no registro um valor, mas eu quero fazer uma correção para mostrar outra coisa, e eu preciso de um ganho sendo para reduzir ou para aumentar, eu ajusto aqui, né, conforme eu já expliquei aqui. Então sempre pensando, olha, quais são os limites da faixa que eu vou usar, né, para minha aplicação, que tipo de dado que eu estou usando. Então se eu vou usar fração, que nem eu mostrei, 10 dígitos sem fração. 10 dígitos, então eu quero mostrar 8 dígitos, né, na parte inteira e 2 frações, né? Então tá tranquilo, ó. Então você tem que corrigir. Isso para mostrar, e aí também a minha origem tem o meu input, né, numérico também tem que ser dessa forma, né, para estar correto. Porque o registro que ele vai olhar, né, se ele vai olhar uma Word, ele não vai olhar só o registro, a Word 1, a Word 1 e a Word 2, ok? Né, porque duas Words aqui. Então você tem que tomar cuidado isso quando você está trabalhando, para você não usar uma Word que está sendo comprometida. Se eu usar duplo Word aqui e eu coloco o endereço da primeira, vai usar a primeira e vai usar a número 1 e a número 2. Você não pode usar a 2 para outra coisa no programa. Então muita atenção, né? Se eu estou usando 4 Words aqui, mesma coisa. Então atenção, sempre atenção, concentração na aplicação, nos limites, né? Sinalizado, não sinalizado. Então é isso.
Então eu acreditava que daria para falar sobre os dois, mas tem bastante detalhe. Você vai falando, você vai vendo aqui as abas e vai explicando, e tem muita coisa. Então a gente vê numa próxima a entrada numérica separado, mostrando todos os detalhes. Agradeço a atenção.